Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Dene e a aula de hoje é sobre a frente 4B, aula 08, que tem como tema Lei de Steven e vasos comunicantes. Para falarmos da Lei de Steven, é necessário que nós saibamos os conceitos de pressão e densidade, né? Nós vimos o seguinte, que a pressão é a quantidade de força que é aplicada em determinada área, né? Quando essa área de contato é muito pequena, significa que a pressão tende a aumentar por conta da força que é aplicada. Se eu tenho essa força aplicada numa área muito extensa, a tendência da pressão é diminuir. A sensação é que, em termos, está tendo um recebimento menor de força. Beleza? Mas isso não ocorre. Então, nós temos a pressão no nosso meio, o meio sólido. Nós temos a pressão, que eu citei, a pressão no meio gasoso, que é chamado de pressão atmosférica, que é justamente a força que é aplicada pela massa gasosa nos corpos. E nós temos também a força aplicada pelos fluidos em qualquer outro material, resultando na nossa pressão hidroestática. Então, observe que nós temos uma pressão para o sólido, para o líquido e para o meio gasoso. E Steven veio justamente para estudar de forma mais aprofundada o conceito de pressão hidroestática, que é justamente a pressão exercida pelos fluidos. E ele viu o seguinte, que a pressão exercida pelo fluido dependia muito da profundidade. Por conta da profundidade, a quantidade da massa da coluna de água aumentava, né? À medida que você for descendo, a coluna de água aumenta, significa que tem maior quantidade de massa líquida, né, sobre o corpo, e aquela quantidade de força aplicada sobre um corpo resulta em uma grandeza física chamada pressão. Por se tratar do meio líquido, é chamada de pressão hidrostática. Tudo bem? Então, nós devemos lembrar disso, que a pressão hidrostática depende da profundidade. Continuando aqui. Então, no livro texto, ele dá um exemplo aqui de pressão vezes profundidade. Então, observe, se você está à beira de um rio, de um mar, ou até mesmo de um igarapé um pouco profundo, se você está fora, você está simplesmente submetido à pressão do ar, que chamamos de pressão atmosférica. Mas observe que você também exerce pressão sobre o chão, né? Então você aplica uma força em uma determinada área. A força que você aplica no chão é a mesma que o chão aplica em você. A força que você aplica naquela região do chão, força dividido pela área de contato, resulta na pressão. Então, a pressão que você exerce devido ao seu peso, né, é chamada de pressão no meio sólido, não é isso? Então, nós estamos submetidos, você aplica no chão uma determinada pressão, né? Você está submetido a uma pressão do ar sobre o seu corpo, e quando você resolve tomar um banho, como citei, entrando no mar, no rio ou até mesmo no igarapé, à medida que você for descendo, além da pressão inicial que você tinha, que era a pressão do ar, você vai ganhar de presente mais uma pressão, que é a pressão devido ao líquido. E a pressão exercida pelo líquido é chamada de pressão hidroestática. É daí que sai o conceito aqui do livro, que é pressão vezes profundidade. Então, quando você começa a mergulhar, à medida que você for descendo, você vai aumentando a pressão hidrostática, que irá se somar com a pressão de fora, que é a pressão atmosférica. Isso resulta em quê? Na pressão total sofrida pelo corpo, que no caso seria vocês. Por isso que à medida que você for descendo, né, no mar ou no rio, você vai começar a sentir, né, um leve ruído. Significa o quê? É uma mensagem citando
que está tendo uma certa quantidade de força que está sendo aplicada em seu corpo e que aquela região é muito sensível e você vai sentir mais. Os submarinos, quando estão a certa profundidade, a coluna de água fica tentando esmagar ele a todo momento. Então é necessário que tenha um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a pressão dentro do submarino e a pressão fora do submarino. Se essa diferença de pressão for muito grande, olha só, se a pressão de dentro do submarino for muito maior, significa que ele vai ter uma tendência a espocar o submarino. Mas se for a de fora muito maior, significa que ele vai amassar, deformar esse submarino. Por isso tem que ter um equilíbrio. Então, o que é necessário para mensurar essa pressão devido ao líquido? É necessário saber que substância. Então, vocês viram também que a pressão hidrostática depende da substância. Então, quanto mais densa for a substância, também tende a aumentar a pressão exercida por esse fluido. Então, observe aqui no livro texto de vocês, tem 2 pontos, né? Onde está aqui fora a pressão atmosférica e no fundo que está a pressão hidrostática. Se um corpo entrar nessa região, ele vai estar submetido às 2 pressões. E isso é dado aqui para vocês. A pressão total é dada pela soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Aí eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe aqui que ele cita, uma informação muito importante. Cai com frequência no Enem. A cada 10 metros de profundidade, 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de um valor equivalente à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 10 a quinta Pascal, não é isso? Ou então, no caso, 1 atm. Então, aqui, assim, a 40 metros de profundidade, a pressão seria de quanto? Pressão atmosférica é 1. Se está a 40 metros, aumenta 4 vezes, vai dar 4 vezes a pressão atmosférica. Então, nós teremos 5 vezes a pressão atmosférica. Tudo bem? Aí, deixa eu ver, mostrar algo aqui para você. Não, ele já aborda direto para a lei de Steven. Então, na lei de Steven, gente, teorema fundamental, lei de Steven já está aqui, já estou falando. Outro detalhe que eu chamo a atenção, ele fala que no teorema fundamental da hidrostática, ou lei de Steven, cita que a diferença de pressão, ou seja, ΔP, entre 2 pontos, no caso aqui seria 3 e 1, porque aqui no caso 1 e 2, se os 2 pontos se encontram numa região que é a mesma substância, mesma profundidade, significa que os pontos 1 e 2 apresentam a mesma pressão. Mas observe, entre 1 e 3 vai ter uma diferença. Então, essa diferença é que o teorema diz, a diferença de pressão entre os pontos de um líquido em equilíbrio. Em equilíbrio significa que as forças que atuam aí, a resultante é igual a zero. Beleza? É igual ao produto do desnível, H, entre os pontos pela massa específica do líquido. A diferença. E pela aceleração da gravidade. Isso se encontra aqui. Não se preocupe que tal. A diferença de pressão é dada pela massa específica do líquido, a profundidade, que é o desnível, e a aceleração da gravidade. Aí, por fim, ele conclui aqui para vocês. Pontos de mesmo nível, eu já citei que no caso foram os pontos 1 e 2, no mesmo líquido em equilíbrio e contido no mesmo recipiente, suporta a mesma pressão. Então, significa que a pressão de 1 é igual à pressão de 2. Então, se você quer calcular qual a pressão no qual uma pessoa está submetida a uma certa profundidade, ela vai ter submetida à pressão hidrostática e à pressão atmosférica. Se você efetuar a soma, você chega ao resultado total, que é a pressão total exercida sobre o corpo. Aí aqui no livro texto, ele destaca, é muito bom essa parte do livro, que ele destaca líquidos não miscíveis, que não foi apresentado para vocês no livro da segunda série. Então, ele cita, num recipiente são colocados vários líquidos. Então, olha só, se são diferentes líquidos, se você for passar por cada um, você vai estar submetido a pressões diferentes. Então, se você está lá no fundo, digamos que você esteja no fundo desse recipiente,
com diversos tipos de substâncias. Então, você vai ter diversas pressões. A pressão da substância A, da pressão substância B, C, D e a pressão atmosférica. Neste caso aqui, nós temos o H1, H2 e H3. Neste caso, nós teríamos 4 pressões aqui. A pressão atmosférica, tá entendendo? A pressão H1, do líquido H1, a pressão do líquido H2 e a pressão do líquido H3, cada um com uma certa profundidade, tudo bem? E vale destacar também, já destaca que já estou vendo, que aquele que apresentar maior densidade estará embaixo e menor densidade em cima, tudo bem? Então, aqui no caso, como eu citei, ó, a pressão atmosférica, a pressão exercida pelo líquido 1, pela pressão do líquido 2, 3. Soma tudo e você terá a pressão total exercida sobre esse corpo que se encontra no fundo desse recipiente. Tudo bem? Uma das aplicações da lei de Steve é justamente o chamado vasos comunicantes, que são justamente recipientes que são interligados, né? O único objetivo de manter sempre o equilíbrio. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo de um vaso comunicante. Esse vaso comunicante, observe que são apresentados dois pontos, os pontos 1 e 2, né, que se encontram à mesma profundidade, significa que, sendo o mesmo líquido e estando em equilíbrio, significa que estão submetidos à mesma pressão, beleza? Então, olha só, isso aqui, a parte de leitura é o que eu estou falando. Então, significa o quê? Que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Tá entendendo? Lembrando também que em vaso comunicante, a pressão você vai analisar através do ponto. Então, independe da geometria. Não importa se aqui é um cilindro, esse aqui já tem uma outra geometria aqui também. Se encontra a mesma profundidade, significa que terão a mesma pressão. Então aqui eu tenho um vaso comunicante, esse é trivial também, muito demonstrado nos exercícios. O que você precisa fazer nos exercícios de vasos comunicantes? Pegar dois pontos. Se não for dado no exercício ou no texto para vocês, vocês terão que pegar dois pontos no qual eles compartilham do mesmo líquido. Então aqui, ó, o ponto 1 e 2, o ponto 1 ainda se encontra no líquido de cor azul. E o ponto 2, azul também. Então nós vamos analisar tudo que for desse ponto para cima. Então, para cima do ponto 1, nós temos líquido de cor rosa. E acima do ponto 2, nós temos o líquido de cor azul. Beleza? Então, neste caso, nós teremos que fazer uma igualdade. Uma igualdade de que a pressão do ponto 1 não é igual à pressão do ponto 2? É o mesmo líquido, mesma profundidade. Então, posso afirmar que a pressão do lado 1, né, que é o ponto 1, é igual à pressão do lado 2. Mas como é que eu sei isso? Eu sei que do lado 1, nesse ponto, ele está submetido a uma coluna de água. Ou no caso, uma coluna de um líquido. Essa coluna de líquido é o líquido rosa. Do lado 2 tem uma coluna de líquido também, que é o líquido azul. Se estão na mesma profundidade, significa que terão a mesma pressão. Então, independente de qual seja, a parte de cima nós teremos pressões iguais. Né? Então, é necessário pegar dois pontos com a mesma altura para poder medir. Então, nós temos P1 igual a P2. Vamos olhar agora do lado 1. Do lado 1, eu tenho, acompanhando o mouse aqui, eu tenho a densidade do líquido, que é μ1, G da gravidade e a altura H1. Mas só que acima, ó, tem a pressão desse líquido rosa, mais a pressão de fora, que é a pressão atmosférica. Por isso que aparece aqui, pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido rosa. É igual quem? Do outro lado, eu tenho uma certa quantidade, né, de líquido azul. Então, terei pressão exercida pelo líquido azul e, acima disso, pressão atmosférica. Tudo bem? Então, ao fazer essa igualdade, o objetivo dos exercícios que envolve vaso comunicante é justamente encontrar, digamos, a massa específica de tal líquido, qual a pressão exercida por este líquido, tudo bem? Então, é necessário que você veja, monte o ponto comum, né, que esteja justamente no esquema, na divisão entre um líquido e outro, e direciona para o outro lado. E tudo que tiver acima você irá medir.
Se tivesse mais 3 líquidos, teria várias pressões, que nem o exemplo aqui anterior. Nesse exemplo aqui, tá? Então, que fosse um lado do vaso comunicante, teria todas essas pressões aqui. Tudo bem? H1, H2 e H3. Então, como é que você faz para medir isso? Para medir a pressão aqui exercida por esse líquido em um determinado local, nós temos justamente o manômetro, beleza? Ele justamente é um aparelho utilizado para medir a pressão de um fluido, ou seja, líquido e gás. Aí aqui tem um exemplo, olha só. Vamos pegar esses dois pontos, 1 e 2. Então aqui em cima tem nós teremos a pressão exercida pelo líquido cinza e aqui tem uma região de ar. Então seria a pressão exercida pelo ar. Tudo bem? Eu não sei, não está aberto. Pelo que eu estou vendo aqui está fechado. E acima do 1 aqui tem apenas a pressão do gás. Então a pressão do gás seria quem? Pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Se ele está falando pressão atmosférica, significa que aqui, ó, aqui é aberto. Tudo bem? Então aqui está aberto. Então acima desse líquido cinza tem o ar apenas, que é a pressão atmosférica. Tranquilo? Então aqui é detalhe, teoria. Então pressão manométrica. Define-se como pressão manométrica a diferença entre a pressão em determinado local e outra pressão usada como referência. Então quando você pega uma que você mediu e vai fazer a comparação, você tem a pressão manométrica, tudo bem? É questão de testar para ver se está correto. Então, gente, essa parte que fala sobre a lei de Stevens é justamente falar da pressão hidrostática, fazer a relação entre os pontos em vasos comunicantes. Só basta vocês terem bastante atenção nesse exercício e responder todos para correção na tutoria, tudo bem? Citando o que eu cito em diversas tutorias, a dor do parto é grande, mas tem que partir. Um forte abraço a todos e até a próxima.